Vamos iniciar a análise de uma nova questão de direito tributário voltada a concurso público e agora nós temos um concurso público para defensor público da Defensoria Pública de Pernambuco, a banca CESP, ano de 2018. O que a CESP pede nesse concurso para defensor público de Pernambuco? Vamos lá. A respeito dos princípios da anterioridade e da irretroatividade, então vejam que aqui surgem dois princípios, anterioridade e irretroatividade, então nós vamos caminhar pela Constituição. Ambos princípios constitucionais do sistema tributário, assinale a alternativa ou a opção correta. Então, a CESP quer saber a alternativa correta com relação ao cargo de defensor público, né, para o concurso da Defensoria de Pernambuco no tocante ao princípio da anterioridade e irretroatividade. O que diz a alternativa A? A alternativa A, ela diz que todos os impostos se submetem aos princípios da anterioridade e da irretroatividade, mas as taxas e contribuições e demais espécies tributárias somente se submetem ao princípio da irretroatividade. Letra B. Todos os tributos devem se submeter aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Letra C. O princípio da irretroatividade aplica-se a todo tributo e o da anterioridade, por sua vez, admite exceções. Letra D. O princípio da irretroatividade se aplica apenas aos impostos e às taxas, e o da anterioridade se aplica a todos os tipos de tributo. E letra E. Os princípios da irretroatividade ou o princípio da irretroatividade se aplica apenas aos tributos parafiscais. O da anterioridade, por sua vez, se aplica tanto aos tributos fiscais como aos extrafiscais. Bom, a CESP, portanto, nesse concurso para defensor público, ela trabalha a questão do princípio da irretroatividade e da anterioridade trazido pela Constituição Federal. Para nós começarmos a entender o que diz o enunciado e a questão trazida pela CESP com as suas alternativas e encontrarmos a correta, que é o que a CESP de fato quer, nós temos que primeiro analisar o que é o princípio da irretroatividade na Constituição e o que é o princípio da anterioridade. Percebam que a questão não versou sobre anterioridade nonagesimal, então eu vou aqui me restringir à análise do princípio da anterioridade anual. Então nós teremos que nos direcionar para a Constituição, mais precisamente no artigo 150. Lá nós estaremos na parte que dispõe sobre as limitações ao poder de tributar. Lembremos que os entes tributantes, União, Estados, Distrito Federal e municípios possuem competência para tributar, para instituir tributos, para majorar tributos. No entanto, nós temos que ter em mente também que essa competência de instituição de tributo, ela não é absoluta, ela não é simplesmente analisada de maneira desenfreada. Nós nos deparamos com limitações trazidas ao poder de tributar pela própria Constituição Federal. E aí, por volta do artigo 150, nós começamos a encontrar algumas limitações tais como os princípios constitucionais tributários e as imunidades. O nosso foco aqui encontra-se na análise do princípio da irretroatividade e o princípio da anterioridade, que é o que dispõe a questão trazida pela CESP. Bom, o artigo 150 ele é enfático ao dizer que os entes tributantes ou aos entes tributantes é vedado. Inciso 3. Cobrar tributos. Ponto relevantíssimo. Quando o inciso 3 fala cobrar tributos, ele está abrindo para nós a análise do conceito de tributo estabelecido no artigo 3º do CTN. E quando nós falamos em conceito de tributos, nós sabemos que nós temos espécies tributárias ou espécies de tributo. Nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria,
empréstimos compulsórios, nós temos ainda as contribuições federais. Ou seja, se nós pegarmos uma teoria pentapartite ligada à caracterização das espécies tributárias, nós temos que os tributos em si, eles são divididos em várias espécies tributárias, entre elas os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, ou seja, claramente o inciso 3 fala cobrar tributos, ele não fala cobrar taxas, não fala cobrar contribuição de melhoria. Então nós temos uma maximização para todas as espécies de tributo. E o inciso de número 1, ele traz para nós o inciso 3, na linha A, traz para nós já de cara o princípio da irretroatividade. Diz assim, que os entes tributantes não poderão cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Portanto, o princípio da irretroatividade diz que o ente tributante não pode cobrar tributo em relação a fato gerador pretérito, ou seja, eu não posso cobrar tributo em relação a um fato gerador que aconteceu antes da lei de criação do eventual tributo. E vem a linha C, aliás, a linha B agora e diz sobre o princípio da anterioridade, que diz que não poderá o ente tributante cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo em um determinado ano, ele só poderá ser exigido a partir do ano subsequente. Só que cabe lembrar que o princípio da anterioridade comporta exceções, por exemplo, ligado a alguns impostos extrafiscais, como acontece com o imposto de importação, o imposto de exportação, dentre outros. Ou seja, nós temos, primeiro ponto a analisarmos, que tanto o princípio da irretroatividade quanto o princípio da anterioridade são limitações ao poder de tributar, em que os entes tributantes não poderão instituir tributos, vejam, não impostos, não taxas, mas sim tributos, sem a observância desses princípios. Princípio da irretroatividade, aplicável a qualquer tributo. Princípio da anterioridade, possui exceções. Com essa primeira análise, feita de acordo com a Constituição em seu artigo 150, vamos às alternativas que foram encartadas pela CESP. Vamos lá. Diz assim a primeira alternativa que todos os impostos se submetem à anterioridade e ainda à irretroatividade. Mas as taxas e contribuições e demais espécies somente se submetem ao princípio da irretroatividade. Bom, nós acabamos de ver no artigo 150 da Constituição que os princípios da irretroatividade e princípios da anterioridade estão ligados a quaisquer espécies tributárias, porque o inciso 3 do artigo 150 diz em não poder cobrar tributos sem a observância desses princípios. Portanto, é importante lembrar que não se liga esses princípios a impostos específicos ou a espécies tributárias específicas, mas sim a tributos. Desta maneira, a alternativa A encontra-se incorreta. Vamos para a alternativa B. Diz que todos os tributos devem se submeter aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Essa alternativa B ela poderia gerar uma eventual confusão naquele que estivesse prestando esta prova. Por quê? Diz que todos os tributos. Então, como ele versa sobre a expressão tributo, ele vai se ligar ao que diz o artigo 150, inciso 3. Só que temos um problema, porque diz que todos os tributos se submeterão ao princípio da irretroatividade e da anterioridade.
Conforme eu mencionei anteriormente, o princípio da irretroatividade se aplica a todos os tributos, porém, o da anterioridade comporta exceções, como os impostos extrafiscais. Desta maneira, a alternativa B também encontra-se incorreta. Alternativa C. O princípio da irretroatividade aplica-se a todo tributo. Já o da anterioridade, por sua vez, admite exceções. Nós nos deparamos aqui com a alternativa C, trazendo exatamente o que o artigo 150, inciso 3, alíneas A e B expressam. Que nós temos a não possibilidade ou a vedação aos entes tributantes de instituir tributos, aliás, de cobrar tributos, sem a observância dos princípios da irretroatividade e anterioridade. Lembrando, irretroatividade aplicável a qualquer tributo, anterioridade comporta exceções e as principais exceções ligadas aos impostos extrafiscais. Desta maneira, fica bastante claro que a alternativa C encontra-se correta. No entanto, vamos ver por que as demais incorretas estão. Alternativa D. A alternativa D diz que o princípio da irretroatividade se aplica apenas aos impostos e taxas. Percebam que já está errado, porque nós temos aplicação a todos os tributos. Já o da anterioridade se aplica a todos os tributos. Novamente errado, porque nós vimos que o da irretroatividade aplica-se a todos os tributos e o da anterioridade comporta exceções. Por fim, vamos à última alternativa, que é a E. A E diz que o princípio da irretroatividade se aplica somente apenas aos tributos parafiscais. Já o da anterioridade, por sua vez, se aplica tanto aos tributos fiscais como aos extrafiscais. Pois bem, aqui novamente reitero, temos uma alternativa E incorreta, porque o artigo 150, inciso 3, friso, diz que os entes tributantes não poderão cobrar tributos sem observância dos princípios constitucionais da irretroatividade e da anterioridade. O da irretroatividade, disposto no artigo 150, inciso 3, letra A, se aplica a qualquer tributo. O da anterioridade, no 150, inciso 3, a linha B, simplesmente se aplica aos tributos, excetuando-se alguns impostos, mais precisamente os extrafiscais. Então, portanto, essa alternativa de letra E encontra-se incorreta. Desta maneira, analisando-se todas as alternativas, o gabarito diz que a alternativa correta é a C, porque nos termos da Constituição Federal, nenhum tributo poderá ser exigido em relação a fatos geradores pretéritos, princípio da irretroatividade. No entanto, o princípio da anterioridade, seja anual ou nonagesimal, possui exceções de aplicabilidade. Desta maneira, esta questão, ela possui a sua alternativa correta como a letra C.